Tudo bem, gente? Estamos de volta nessa nova repaginada do projeto No Gabinete com o Pastor e a gente já começa respondendo a seguinte pergunta, olha, é pecado o cristão frequentar a festa junina, arraiar de maneira geral? Então, antes de entrar nesse tema, eu quero dizer que a gente vai falar sim sobre a origem da festa junina, se é pecado, se não é, o que a Bíblia fala sobre isso, mas eu queria dar um adendo importante aqui. Nenhum pastor tem a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado sem a base bíblica, sem a orientação da palavra de Deus. Então, a gente vai falar sobre tudo, mas principalmente o princípio que norteia esse tema que a Bíblia vai dizer. E o que é pecado ou deixa de ser pecado é aquilo que vai ferir o princípio bíblico. Não é o que eu gosto ou o que você gosta, mas é o que vai ferir o princípio bíblico. E a gente vai ver qual o princípio está envolvido aqui nesse tema. Vamos falar um pouquinho da origem da festa junina, tá bom? A festa de São João, popularmente chamada de festa junina, festa de São João, ela foi sim projetada e idealizada pela Igreja Católica lá nos seus primórdios, com a ideia de comemorar um santo da Igreja Católica, que é João Batista. E por que foi instituído no dia 24 de junho, né, no meio do ano? Né? Porque crê-se, né, a gente sabe que João Batista nasceu 6 meses antes da pessoa bendita de Jesus, e por ocasião disso comemorava-se no meio do ano, como se fosse um aniversário de São João Batista. E aí outros santos ao longo do tempo foram agregados, foram entrando nesse barco, né, dessa festa de São João, né, que foi Santo Antônio, por exemplo, entre outros. No entanto, este São João católico era uma festa religiosa, cunhada, regada de sincretismo religioso, elementos litúrgicos como rezas, músicas, etc e tal. Tinha comida, tinha, mas o pano de fundo, né, era o evento religioso. Essa festa, ela foi indo ao longo dos anos e ela foi perdendo o seu caráter religioso, e hoje nós temos um São João religioso, e em contrapartida nós temos uma festa junina, que não é mais o São João religioso. Tanto é que essa festa, ela acontece fora do ambiente da igreja. Estou falando da segunda festa, a festa junina apenas. Não é organizada por religiosos, não tem nenhum elemento de culto, não tem nenhum elemento de liturgia, nem rezas, nem absolutamente nada, apenas as comidas típicas. E aí que entra a polêmica. Mas esse tipo de festa junina apenas, sem o cunho religioso, é a mesma festa de São João? Eu já quero dizer aqui em alto e bom som que não é a mesma festa. Desconfigurou-se, perdeu-se o sentido religioso. E hoje nós temos um São João religioso, sim, principalmente no Nordeste do nosso Brasil, mas nós temos a festa junina secularizada folclórica. O nome é um pouquinho grande, mas é isso aí que você ouviu mesmo. Uma festa com caráter simplesmente social. É possível uma festa junina acontecer, por exemplo, dentro de escolas, sem nenhum tipo de cunho religioso? 3, 4 famílias se juntam para poder fazer ali um caldo, acender uma fogueira, até porque esse período do ano é um período friozinho, comer uma paçoca, e em nenhum momento fazer uma alusão a São João Batista, a Santo Antônio ou quem quer que seja. É possível? É. É a mesma coisa você não comemorar mais o Ano Novo. Por quê? Porque no Ano Novo existem pessoas que oferecem, né, trabalhos, né, oferendas para certas entidades, porque pula onda, porque não sei o que, então você não vai mais comemorar a virada do ano? Não, existe sim um Ano Novo sincretista e existe um Ano Novo, né, social, assim como também existe o Natal sincretista. Não sei se você sabe, mas o Natal, 25 de dezembro, em nada tem a ver com o nascimento da pessoa de Jesus, nada. Na verdade, 25 de dezembro é uma data pagã, que se comemora deuses pagãos, inclusive o solstício de inverno vem justamente dessa data aí. E foi uma jogada política do governo da época, Constantino foi um deles, que aderiu o Natal, né, à pessoa do nascimento de Jesus, né, o nascimento da pessoa de Jesus, a pessoa do nascimento de Jesus não dá, né, o nascimento da pessoa de Jesus, para poder fazer um sincretismo religioso e agradar todo mundo. Então, por isso a gente não vai comemorar mais o Natal. Aliás, o Natal nem bíblico é. Jesus não mandou comemorar o Natal, o seu nascimento, mandou comemorar sim a sua morte e a sua ressurreição. Então nem por isso a gente deixa de comemorar o Natal. Então a festa junina é uma coisa e São João é absolutamente outra, entendeu? Bom, sendo assim, a gente precisa entender uma coisa.
qual o princípio da Bíblia que norteia essa conversa, né? Então a grande questão é, qual o princípio da Bíblia eu estarei ferindo se eu for no arraial da vida? Qual o princípio? Então, vamos discutir isso aqui agora. Lá em 1 Coríntios 8, Paulo ele se deparou nessa encruzilhada, nessa bifurcação que eu estou me deparando aqui agora. Por quê? Os cristãos gentios estavam se convertendo, viviam num contexto idólatra, pagão, onde as carnes eram sacrificadas, as comidas eram oferecidas, e aí ficaram nesse embate. E agora, vou lá no açougue comprar uma carne, se eu sei que aquela carne ali veio do templo da deusa fulana de tal. E agora, posso ou não posso comer? Então, se você ler o capítulo 8 de Coríntios, você vai ver Paulo a partir do verso 4 falando o seguinte, preste atenção. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo senão há outro Deus, senão um só. Caramba, não estou conseguindo ler, cara. Tá. Voltando. Paulo vai dizer assim no versículo 4 de Coríntios 8, ó. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas é nós por Ele. Nessa primeira parte, Paulo está praticamente desmerecendo, né, os ídolos pelos quais as carnes eram oferecidas. Exemplo, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ó, estão oferecendo esse boizinho aqui, esse churrasco aqui foi oferecido a Deus tal, Y, Z. Esquece isso, eles não existem. Só existe um só Deus, pode comer à vontade que não vai ter problema. Então Paulo no primeiro momento fala para aquele grupo que tem uma consciência a ponto de eu vou comer que para mim não tem problema. Mas depois Paulo vai mudar o tom da sua fala, continuando aí a leitura, para falar com aqueles que já acham que tem problema. Com aqueles que não, caramba, não vou comer porque realmente, né, vai me trazer um certo malefício porque oferecido a um Deus tal. Aí lá pra frente você vai ver que Paulo ele vai ensinar o seguinte, olha, versículo 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira de escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tens consciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco induzido a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então, por que Paulo está querendo dizer agora aqui já para o outro grupo, né? Eu sei que vocês entendem que isso não tem problema, que não há mais nenhum tipo de maldição, vou usar essa expressão. Mas tem aqueles que pensam assim. Então, em respeito a eles, para que eles não se escandalizem, então não comam. Não porque comer te fará mal, mas porque eles se escandalizarão. Então, Paulo aqui em Coríntios 8 está dizendo o seguinte para nós, né? A gente tem que levar em consideração estritamente esse princípio. Qual o princípio aqui? Primeiro, existe algum vínculo com uma entidade, algum vínculo religioso? Se não existe, a gente não tem por que pegar e dar na mão de Satanás, porque não existe. Como eu disse, a festa junina a festa de São João perdeu o caráter religioso ao longo do tempo e hoje existe a festa de São João, católica, religiosa, e existe a festa junina secular e folclórica cultural. Existem essas duas festas. Aí você tem que levar em consideração outros fatores. Vamos avançar a nossa conversa aqui para você entender. Para quem defende a ideia de não ir, em hipótese alguma, é muito comum usar lá o versículo de Coríntios 10, do 23 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas se você continuar a leitura, Paulo ele continua batendo no mesmo princípio. Qual o princípio? Se você se sente bem, não te faz mal algum, não tem problema. Mas se você se sente mal, então não vai. Então Paulo, lá em Romanos 14, 23, ele bate na mesma tecla e agora, na minha opinião, ele amarra melhor esse assunto dizendo: se você tem dúvidas, se o teu coração te condena, então não vai que você vai pecar.
eu entendo aqui que Paulo meio que jogou a batata quente na mão de quem estava, né, ouvindo a mensagem da seguinte forma: avalia você se essa festa que você foi convidada vai trazer escândalo para alguém. Exemplo, tem famílias que fazem a festa junina, famílias se reúnem, não tem nenhum tipo de reza, não tem nenhum tipo de sincretismo, e você ir numa festa dessa, você vai estar pecando? Absolutamente não. Agora, existem famílias que fazem um São João católico religioso. Se você for, você não vai trazer um escândalo sendo crente? É claro que sim. Então, a festa junina é uma coisa e a festa de São João é outra coisa totalmente distinta. Eu, Pastor Paulo, eu não vejo problema algum você ir numa festa junina em que não exista nenhum elemento de idolatria, e não só elemento de culto, mas elementos como promiscuidade, bebidas, etc e tal. Isso eu não preciso nem falar, pelo amor de Deus, né? Então eu não vejo problema nenhum. Festa junina é uma festa típica, cultural, secular, e festa de São João é uma outra coisa. Isso fica claro. Então em Coríntios 8, Coríntios 10, Paulo ele vai trabalhar essa questão. E eu gosto muito de Romanos 14, quando ele vai dizer assim, olha, comer carne é pecado? Não. E comer legume? Também não é. Mas se o comer da carne escandalizar seu irmão, aí você está pecando. E se o comer do legume escandalizar seu irmão, aí você também está pecando. O que Paulo está querendo dizer aqui? Existem sim, em algumas regiões, eu creio nisso, tá? Algumas regiões do nosso país, um exemplo, uma cidade do interior lá do Nordeste. Eu já viajei no Nordeste e eu sei que no interior do Nordeste é muito forte essa questão católica e tudo mais. O São João lá é estritamente católico. Aí uma igreja local faz um São João gospel, eu tenho certeza que ali terá um impacto negativo. Agora aqui na nossa realidade no Rio de Janeiro, em que o São João aqui no Rio de Janeiro não é como no interior do Nordeste. Aqui existem as festas juninas. Aqui, por exemplo, tem festa do milho, festa do tomate. Aqui tem algumas festas que nada tem a ver com o sincretismo religioso. Aqui não teria tanto peso, por exemplo. Então eu acredito no que eu estou falando para vocês, né? Festa junina é uma coisa e São João católico religioso é uma outra coisa, tá bom? Então, ao meu entender, não há nenhum tipo de problema nas festas juninas, tendo em vista o caráter da festa. Como eu já disse, você tem que levar em consideração não só o caráter religioso, mas o caráter moral dessa festa para que você vá. Ah, mas aí eu percebi que nessa festa em específico acontece coisas que profanam o nome de Deus, que é contra a santidade. Aí eu não preciso nem dizer para você que você não tem que ir. Sendo dentro de uma igreja católica ou não, a festa junina é diferente da festa do São João. Tá aqui a nossa explicação. Espero que você tenha gostado ou não gostado, né? Normal, natural. Não tô aqui para mudar a sua opinião, mas eu fico com Romanos 14, 23 para você. Se o teu coração te condena, você não se sente bem, não vai. Mas também não condene aquele que vai numa festa em que não há nenhum tipo de elemento litúrgico, idólatra, religioso e nem imoral. Tá aqui, um abraço, espero que você tenha ficado com as dúvidas sanadas. Deus te abençoe. Amém.